na diretoria de professores também. E o Zoom está pedindo alguma coisa aqui para gravar. Vamos lá, então a gente já vai passar para os nossos camaradas, nossos companheiros que gentilmente estão fazendo parte, fazer o agradecimento aqui à Universidade de Brasília, ao Grupo Avante, em nome do professor Lial, sempre, nosso professor, nosso doutor e mestre Lial, ao Tatu, Meire, Ciência Especial 1, então esse pessoal novo aí também no debate. Aí eu vou passar para o André, então, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, né? Tem o Zé Montanha da EATO, professor da rede também. André é parceirão das antigas aí também da Educação Física, né, André? Já trombamos muito ali na FEF. Então, com vocês, boa noite, professor André Beltrame, depois ele vai, devidamente, fazer as apresentações aí. Valeu. Bem, vamos lá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer demais esse convite, é uma honra participar. E me foi convido aqui 3 tarefas, né? E eu vou cumprir essas tarefas antes de introduzir o nosso colega convidado aqui. Aí qualquer coisa você me interrompe aqui, né? De repente se estiver faltando alguma coisa. Tá? Então eu vou falar sobre um pouco sobre o ciclo de debates, fazer uma breve introdução aqui do convidado, tá? E introduzir o assunto para que ele possa explorar com a gente. Hoje o tema é avaliação, né? Então, esse ciclo de debates ele é motivado pelo seguinte esquema, né? Na luta por uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, com o intuito de agregar professores pesquisadores que têm interesse em ingressar nos quadros da Secretaria de Educação do DF e para a organização de estudos sobre educação física na rede pública de ensino, um conjunto de grupos, né, sindicatos, participam desse evento. Vou citar um por um aqui. O Avante, Grupo de Pesquisa e Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer da Universidade de Brasília, o Projeto Mesclar, Lazer e Cultura Corporal, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o Observatório da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Particulares de Ensino, a Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação, a FOP, Distrito Federal, Centro de Educação Física, o KLF, da Universidade de Brasília, e a Secretaria Distrital do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, Distrito Federal. Este grupo promove o segundo ciclo de debate sobre a educação física escolar do Distrito Federal. Só lembrando um pouquinho, esse evento se iniciou em 24 de agosto e vai até 5 de outubro. Né? Chegamos, então, aqui ao nosso terceiro encontro. E só lembrando, o primeiro encontro teve a importante presença do professor Jonatas Maia, com o tema Educação Física como Linguagem, Competências e Habilidades em Educação Física. No segundo encontro, nós tivemos uma ilustre presença, né, do professor Lino Castellani, da Unicamp, Avante, FEF, UNB, que nos falou um pouco sobre a temática. Aspectos históricos da educação física e da educação básica, os desafios do presente, motivando a olhar o passado, a perspectiva do futuro. E no dia de hoje a gente conta com uma grande referência na cidade. Temos a grata participação do professor José Manuel Montanha, fazer uma breve apresentação, depois você acrescenta quando estiver contemplado. Bem, o professor é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutor em Política de Educação da Universidade de Brasília e pós-doutor em Políticas Públicas de Esporte e Lazer da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com larga atuação superior em pesquisa, atualmente compõe o quadro de professor formador na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, EAP, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde atua com o curso Jogos e Brincadeiras na escola. Um pouquinho sobre a importância da temática. Nós temos uma educação que não se trata de uma síntese, mas um breve resumo, tá? Do regime da escravidão, de visão aristocrática e elitista, que persiste pós-proclamação da República, no fim do século XIX, do alto índice de analfabetos e destruição sistemática dos movimentos populares, como o movimento de cultura popular liderado
pelo educador Paulo Freire, da linha tecnicista, assumida sob influência norte-americana pós-golpe militar 64, da luta dos brasileiros por democracia, na garantia ao acesso ao ensino público e gratuito, e ampliação ao ensino básico, porém sem acompanhar a qualidade pelo acesso devido, a chegada da educação à lógica financeira e especulativa e do trabalho precarizado, com o novo ensino médio e a reforma trabalhista de Temer, continua mais do que atual uma escola marcada pela exclusão. Representativo dessa breve síntese histórica, essa escola e nela a educação física e seu processo de avaliação não ficam alheias, né? Nos sentidos que as instituições militar, médica, esportiva atribuíram a compreensão das práticas corporais restritas ao movimento, ausente do entendimento que envolve sua concepção sócio-histórica, fizeram com que as avaliações se resumissem à medição, desempenho das capacidades físicas e habilidades motoras. Esse passado, que dialetiza com o nosso presente, requer a nossa atenção, em especial porque a cultura corporal, enquanto objeto de estudo da educação física, pode estar sendo objeto de uso indiscriminado, ocultando a manifestação de antigas práticas do campo. Talvez seja interessante lembrar aqui, de forma bem breve, que o conceito de cultura corporal tem seus primeiros registros dentro de um contexto social e político de abertura democrática, nos anos 80. Era um momento que se buscava questionar a formação do sujeito para um outro espaço político e social. O movimento das diretas já trazia o horizonte desse novo momento, onde a sociedade passaria a escolher seus representantes, participando das quintas divisões. A democracia, a educação física também, ganha forma, sendo concebida de uma maneira mais humana. Na esteira de um movimento da época, chamado, por exemplo, Esporte para Todos, começa a ser ensaiada uma discussão de uma cultura corporal própria do brasileiro e brasileiro. Esse debate coloca a educação física no universo de seus temas básicos diante do campo do conhecimento das ciências humanas, em contraposição aos conceitos extraídos das ciências biológicas e da psicologia desenvolvimentista. Entendimento que o movimentaço humano estaria ligado a um fenômeno histórico-cultural, de maneira que a cultura corporal acabaria se tornando seu objeto de estudo. Autores da Lábia de Walter Bracht, o grupo de pesquisadores e pesquisadoras, que ficou conhecido como Coletivo de Autores, nós tivemos a grata presença, semana passada, do professor Lino Castellani, nos trazem contribuições fundamentais nesse sentido. Tanto o ensaio titulado Educação Física, a busca da autonomia pedagógica de Bracht, publicado em 89, e A Criança que Pratica Esporte, respeita as regras do jogo capitalista, de 86, como a obra Metodologia do Ensino da Educação Física, de Soares e colaboradores, 92, de Elizabeth Vandal, Michel Escobar, Celita Farel, Walter Bracht, Lino Castellani e Carmen Lúcia Soares, são emblemáticas para o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Essas autoras e autores conceituaram que a cultura corporal era fruto de uma produção humana corpórea transformada em patrimônio cultural. Assim, o jogo, o esporte, a ginástica, a dança, ou outras práticas corporais, se transformariam na base do conhecimento da disciplina que trata a educação física. Segundo o educador Demerval Saviani, a avaliação nesse tipo de pensamento não abarca apenas o como ensinar. Entra. Tá. Não, eu desliguei. Aos fatos. Estou ouvindo. Então, se formos problematizar, temos, por um lado, a preocupação com que a cultura corporal e seu processo avaliativo não possam ser compreendidos fora de uma totalidade, isolado de outras questões que o rodeiam. Por outro lado, fica evidente uma grande preocupação a partir de uma ideia de cultura corporal que não traga seus temas básicos para a aproximação daquilo que é produzido e reproduzido no cotidiano social e cultural. Uma grande preocupação nesse sentido seria o uso instrumental, que reduz o movimento ao desenvolvimento de habilidades motoras e o aperfeiçoamento dos domínios de comportamento. Por exemplo, aperfeiçoamento físico, cognitivo ou psicossocial. E a segunda questão, uma ideia de que essas práticas habitariam um espaço de neutralidade, que impediria sua releitura a partir das realidades apresentadas. Vale salientar que, com o passar do tempo, o conceito de cultura corporal acabou recebendo outras influências, em especial das pós-críticas. Todavia, se por um lado a aproximação de novas teorias pode, por alguns dizer,
que traz novos horizontes conceituais, que permitam olhares para relações de poder e de identidade ao conceito. Por outro, também passa por processos de tentativas de apropriação. Por exemplo, o uso da expressão cultura corporal adotada pelos parâmetros curriculares nacionais. Nesse documento, gestado do governo neoliberal, há um diálogo forçado com concepções biologicistas, contrapondo ao conjunto de ideias que fez surgir. A grande preocupação com esse tipo de questão, que estão na dinâmica dos projetos políticos de poder, está ligada à luta por uma educação física que não se reduza à repetição de gestos padronizados e uma receita de exercícios para melhorar a aptidão física, como que parece ser compreendido pelo atual Conceito Federal de Educação Física, e na avaliação que reduz os seus saberes a partir de testes físicos e desempenhos esportivos. É fundamental nesse cenário o esforço constante de professores e professoras para situar o conceito da cultura corporal e seus temas básicos, apontando críticas aos sistemas produtores e reprodutores dessas injustiças sociais e as regras e conteúdos transmitidos pelo modo de produção vigente. Na prática, antagonizar com ações que elegem o exercício físico e o movimento como objetos em desfavor ao sujeito, sua experiência de vida e sua capacidade de construção de conhecimento. Chegando ao fim, é fundamental que se tenha a real dimensão dos espaços, saberes e culturas que singularizam o universo da escola. É importante que não se tenha diferentes desses diferentes espaços no campo e de forma ampliada, como o universo do treinamento esportivo ou da saúde. Não existe uma disputa. Um não é melhor do que o outro, mas apenas estão inseridos em cenários, interesses e necessidades que lhes são próprios. Na escola, concebemos uma ideia de condição humana, entre aspas, cujo anteparo se faz na cultura, ao invés de uma, entre aspas, também, natureza humana, que se faz na biologia. A diferença disso, que pode parecer algo simples para quem não conhece tais espaços, faz toda a diferença. Sob esse argumento, na escola, procuramos trabalhar a possibilidade de nos criarmos por meio da linguagem, do afeto, do outro e da brincadeira, considerando tais questões enquanto mediadores do conhecimento. De outro modo, procuramos nos libertar dos limites impostos pelo corpo, diferente de outros espaços, onde os saberes caminham em sentido oposto, pois o trabalho é com o corpo e estruturas biológicas que o compõem. Processos de treinamento esportivo, terapias, reabilitação, por exemplo, caminham de alguma maneira nessa direção. Terminada aqui essa introdução, eu acho que a grande tarefa agora está com o nosso parceiro José Montanha, e as perguntas de vocês e as que vierem pelo Zoom, acho que o Vitor vai me passando, né? Tá bom? Então, obrigado pela atenção e vamos lá. Boa noite a todas e todos. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui. Tá joia. Obrigado, Vitor. Obrigado, André. Eu queria, primeiro, claro, agradecer o convite e dizer que é uma alegria estar aqui. Eu queria, enfim, dentro do que é possível, deixar todo mundo muito à vontade. Queria que esse espaço fosse um bate-papo, gente. De verdade, não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer desse espaço nada além dessa conversa, desse diálogo, né, a partir das histórias. Né, dos professores e professoras da rede, enfim, não vou me estender além do horário. Tentarei ser bem objetivo, mas eu acho que os temas que a gente pode dialogar aqui, valorizar, acho que são importantes e a gente enriquece, né, esse espaço, esse momento. Semana passada a gente teve uma data, né, tem uma data que nos é colocada como uma data do profissional de educação física, e aí eu queria fazer só uma breve referência. Eu acredito
que é muito importante que essa data seja lembrada como uma data de não representação dos professores, dos trabalhadores em educação física, não só da rede pública, mas também como da rede privada, de uma maneira geral, e todos os profissionais, né, que se consideram, enfim, que trabalham em academias, em clubes, e aí eu quero só dizer que essa, claro, essa é uma visão que o José traz, né? Eu e como muitos colegas, me sinto profundamente incomodado, né, com essa imposição, vamos dizer assim, dessa data pelo Conselho, como se fosse a data que nos representasse. Eu acredito que a data que nos representa é a 15 de outubro, dia do professor do Brasil e da professora, e digo por quê? Porque esse conselho, do meu ponto de vista, ele não representa a classe trabalhadora, não representa os professores e as professoras da rede pública. Ele representa o interesse do capital, o interesse desse conselho. Nós temos um presidente, né, do nosso conselho, que está há mais de 20 anos, né, 25 anos, sei lá, gente, eu perdi a conta. Parece uma dinastia, né, o presidente do Conselho Nacional, né? Acho que ele só vai sair quando morrer, né? Tipo, acho que é o Papa, né, que só sai quando morre, né? Então, acho que o Jorge, acho que ele só vai sair quando morrer também. Para mim, isso diz muito, gente, de verdade. Eu sei que esse não é o espaço, né? Eu vou passar para avaliação, mas me desculpa, eu não consigo. Porque eu recebo várias mensagens no dia 1º de setembro e eu sou muito educado, né? A gente é adestrado desde criança a tratar bem as pessoas e trato com muito carinho e com muita deferência aos meus amigos e amigas, mas eu quero dizer que não tem nada, essa data não nos representa, não me mandem zap do dia 1º de setembro, por favor, porque essa data não representa a gente, né? Basta vermos agora, né, muito recentemente, a pandemia, a manobra que vários conselhos, não só o Conselho de Educação Física, mas vários conselhos fizeram manobra para furar a fila, né, para vacinar os professores, para que eles pudessem voltar às academias, para exercer, né, um trabalho que, claro que é digno, que tem que ser respeitado, mas que o interesse por trás não era pela vida, era interesse econômico. Vamos brincar aqui, né, gente? Conselho de Veterinária e tantos outros aí, que furaram a fila enquanto pessoas com comorbidades, idosos que precisavam realmente receber a vacina, não receberam. Então, para mim, isso diz muito. Então, esse conselho não me representa, eu acredito que não represente muito de vocês que estão aqui com a gente aqui presencialmente e também pelo Zoom, né? E dizer que a gente precisa fazer essas discussões. Esse conselho não nos representa, é um conselho que vem só ratificar os interesses de exploração dos trabalhadores. Não vejo nenhum interesse no sentido de qualificar a discussão. Eu gostaria que o conselho viesse aqui, né, marcar um bate-papo, né, uma prosa com o conselho aqui, né, nesse espaço do ciclo, para discutir a educação física escolar. Eu duvido que eles venham, duvido, porque eles não têm nenhuma condição, né, eles não compreendem o que é a educação física escolar. O único interesse deles pela educação física escolar é o interesse econômico, de cobrar, né, de cobrar dos professores a anuidade. Só isso. Não tem representatividade nenhuma com a classe trabalhadora. Então, eu só queria fazer esse registro. A gente pode começar com o primeiro slide, por favor. E aí eu queria dizer para vocês, tá? Desculpa se deu alguma desconfiguraçãozinha, a gente às vezes dá. Para mim, e aí é importante assim, só fazer um registro inicial. Eu vou falar a respeito daquilo que eu acho que minimamente tenho condições de dialogar com vocês. Eu não vou falar sobre o processo de avaliação, o universo, né, de toda a educação física, porque eu não tenho condições, eu não tenho esse conhecimento, e eu vou falar a partir daquilo que eu acredito que possa contribuir minimamente, que é uma discussão sobre avaliação na perspectiva crítica, né, de uma tendência dentro da educação física, ou uma concepção dentro da educação física, denominada de crítico-superadora, né? E aí, claro, não vou chover no molhado, a gente está entre companheiros e companheiras aqui, a partir de um trabalho denominado, né, Metodologia do Ensino da Educação Física, desse coletivo que o nosso colega André colocou, né, professores, né, Lino Castellani, Walter Bracht, Elizabeth Bajal, dentre outros, que é um trabalho muito conhecido dentro da área, completando 30 anos desde a sua primeira publicação, em 1992, e é um trabalho atualíssimo, muito atual, muito atual. Se vocês me perguntarem qual a atualidade dele, se nós pensarmos na própria na própria reforma do ensino médio, na própria Base Nacional Comum Curricular, a discussão que o coletivo de autores traz é extremamente atual, principalmente com a volta, e aí depois eu vou falar um pouquinho,
com a volta da esportivização da educação física dentro daquelas 7 categorias que a base traz, né? Desde lá dos anos iniciais do ensino fundamental, que do meu ponto de vista é uma violência tremenda o que se faz, né? Se coloca em segundo plano as atividades, vamos dizer assim, do brincar, em detrimento das atividades esportivas, e isso é muito sério, isso quer dizer muita coisa para quem acha que não, mas quer sim dizer muita coisa, tem uma intencionalidade. E aí eu começo falando de avaliação, e aí, como a referência que eu fiz, gente, aqui tudo está relacionado a essa perspectiva, a perspectiva crítico-superadora dentro desse trabalho, onde diz que a avaliação ela é uma forma de demarcação, né? É uma demarcação de um determinado projeto histórico. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo que a avaliação não é só avaliação. A avaliação é mais que avaliação. É mais, o André colocou aqui algumas questões, né? A avaliação do movimento motor, a avaliação com fim em si mesmo, a avaliação da aptidão física. O que o trabalho do coletivo vai trazer é justamente, né, o questionamento dessa visão de avaliação que, historicamente, a educação física trouxe a partir de uma perspectiva da aptidão física, que todo mundo sabe, né? Eu acho que, enfim, aqui a gente tem essa clareza, que ela vamos dizer assim, ela é hegemônica dentro da educação física até hoje, né? Bom, aqui, nesse sentido, então, a concepção crítico-superadora, ela traz um olhar, vamos dizer assim, né, a partir de uma, vamos dizer assim, de uma rede de complexidade, uma rede complexa de manifestações que vão entrar no bojo da avaliação. E aí a gente vai desenvolver um pouquinho, pode passar, por favor. Bom, e aqui, rapidamente, antes da gente aprofundar, né, eu acho que é importante a gente trazer a atualidade dessa concepção, como eu disse, e onde que ela vai buscar, né, bases. E aí eu acho que aqui é importante a gente fazer uma referência até com a questão do tempo presente. É claro que o coletivo vem na esteira, e aí eu posso já adiantar, né, uma primeira crítica inicial, tanto a base quanto a reforma do ensino médio desconsideram, né, totalmente a construção do processo de discussão crítica dentro da educação física. Você não vê em nenhum dos documentos uma alusão aos movimentos renovadores da educação física. E que, do meu ponto de vista, isso foi muito bem pensado, né? Tem um porquê de não se fazer essa discussão. Se trata, dentro desses documentos, vocês já devem ter tido a oportunidade de conhecer, né? Um pouquinho, pelo menos, eu acho que todo mundo, né? Eu também não sou especialista, mas dentro da educação física o que eu pude perceber é que há essa naturalização do corpo, onde o próprio o coletivo vai, a tendência crítico-superadora vai tentar, né, vai propor essa desnaturalização, onde tanto base quanto a própria reforma do ensino médio, os documentos do ensino médio, que trazem já de cara, né, no seu bojo, a diminuição da carga horária da educação física, da filosofia, da sociologia e da arte. Nós já somos atingidos diretamente. E aí entra-se, né, principalmente com a questão dos percursos formativos, né, projetos de vida, onde se joga, digamos assim, um peso muito maior a esses percursos do que propriamente matérias que consideramos matérias essenciais, né, na construção de um estudante reflexivo que compreenda a história, enfim, que tenha um olhar menos ligado à questão da própria formação para o mercado de trabalho. Eu acho que essa é uma questão importante. E aí a visão que tanto base quanto a reforma do ensino médio trazem do corpo é uma visão de corpo que esteja atento às mudanças no mercado, no mundo do trabalho, que ele atenda a isso, né? O autocuidado, a autossaúde, né? Ele vai trazendo uma série de olhares que naturaliza o corpo e tira, né, vamos dizer assim, esse processo de historicidade desse corpo. Aí ele faz o coletivo faz essa crítica à esportivização, que, claro, naquele período, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, era muito forte, e que agora a gente revisita esse período. Gente, e é importante só fazer uma breve referência, quem acompanhou o movimento da base, a partir de 2015, 2016,
nós sabemos que houveram 3 versões da base, e que a terceira versão, que foi a versão que foi publicada, é fruto de um golpe, que isso seja registrado, porque a gente, às vezes, faz essa discussão, bom, José, mas já foi publicado. Ok, já foi publicado, mas eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de questionar, eu não vou deixar de resistir com relação a esse documento. E que, se é um documento, né, que foi feito por pares, por professores, por especialistas de gabinete, que seja, esse documento pode ser revisto também, pode ser refeito. Então, a terceira versão da base, que é a versão que foi publicada, que trata da educação física também, desde os anos iniciais até os anos finais do ensino fundamental, traz essa perspectiva. Então, não traz o conceito de cultura corporal na perspectiva crítico-superadora. Nesse sentido, acho que é importante registrar, porque quando o próprio André falou da cultura corporal aqui, entende-se cultura corporal dentro da perspectiva crítico-superadora como, né, um conjunto de ações, vamos dizer assim, humanas que estão contextualizadas numa determinada sociedade e que são produtos dessa contextualização, dessa relação, e que se produz a partir disso uma determinada cultura, né, chamada de cultura corporal. Jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, né, esportes, dança, artes circenses, mas sem que a gente perca de vista, né, o seu caráter histórico. E aí, acho que só para a gente encaminhar já para o próximo, a perspectiva que eu trago, que é a perspectiva que eu defendo aqui, né, que dialoga com a perspectiva crítico-superadora, é a do materialismo histórico dialético, que traz, né, como base, né, as ações nossas, né, de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, como formadores da história. Né? A história não é natural, o corpo não é uma coisa natural. Né? Eu não me tornei professor, eu não nasci professor, eu me tornei professor. Eu sou trabalhador em educação. Então, nesse processo, eu me vejo como parte também, né, desse movimento de ir e vir, né, o que a gente chama de dialética. Então, eu acho que é importante a gente deixar bem claro um pouco por onde a gente vai caminhar com essa proposta. Pode passar, por favor? Aqui tá. Bom, eu acho que a superação que os desafios que o coletivo traz, nesse sentido, ele vai mostrar, e aí eu acho que é importante, eu vou fazer referência ao coletivo, gente, mas eu acho que é sempre importante a gente fazer esse salto. Até que ponto isso ainda hoje está presente dentro da educação física escolar? Né? O dualismo corpo e mente. A educação física é uma atividade afetiva? É uma atividade cognitiva? É uma atividade meramente motora? Acho que são questões importantes. Quando o coletivo fala que o corpo ele é produto, né, desse processo histórico, sociológico, antropológico, artístico, essas coisas são inseparáveis. Né? E aí, quando a gente pensa a avaliação na perspectiva da crítico-superadora, essa pergunta ela é uma pergunta até redundante. Né? A educação física afetiva, cognitiva e motora, o coletivo de autores diz que ela é tudo isso. Tudo isso está interligado. Claro que aí a gente vai colocar mais adiante um pouquinho como que esses processos são vistos dentro do contexto escolar. Né? A importância de conhecer a cultura corporal da perspectiva crítico-superadora é porque a gente marca uma posição. Eu sei que corpo é esse, eu sei de onde ele parte, né? E aí ele usa um termo que o professor tem que assumir uma postura judicativa. Né? Essa palavrinha meio enjoada, mas nada mais quer dizer que a gente tem que assumir um lugar, tem que assumir uma posição. Eu não posso, né, como disse o André aqui, não há neutralidade em nada. Né? E é claro que quando a gente fala do contexto escolar, né, obviamente que não há neutralidade nenhuma. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou dividir com quem tá com a gente aqui, vou dividir com as pessoas, meus amigos e minhas amigas que estão aqui. Né? Quando a gente se pergunta, e aí, a educação física na escola, ou de uma maneira geral, ela está a serviço de quem? E aí vem a pergunta, a educação física está em crise? A educação física já entrou em crise? Quem conhece aquele trabalho do Medina, né? A educação física cuida do corpo e mente, um trabalho muito importante para a gente compreender a educação física no contexto da sociedade brasileira. Eu acho que fica essa pergunta.
será que há realmente crise na educação física? Será que houve uma crise na educação física e hoje nós temos essa crise? Bom, a gente pode seguir. Vamos seguir, por favor. Depois a gente retoma essa pergunta. Eu gosto dessa pergunta porque eu acho que ela incomoda muita gente. Quando ele traz essa... É claro que a gente... Vou fazer essa pergunta aqui, pessoal. Desculpa, eu estou um pouco nervoso. Daqui a pouco eu já fico melhor, já vai passando. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem da educação física nas escolas brasileiras. Aí a gente vai tentar desenvolver um pouquinho isso nessa conversa a partir da perspectiva crítico-superadora. E aí eles dizem que o paradigma da educação física, claro que ele está fazendo referência àquele momento histórico, que ela ainda que ainda é um paradigma tradicional. É um paradigma que não compreende, né, a perspectiva da totalidade. Por quê? Porque a gente ainda está fortemente agarrado, né, preso a uma visão de educação física ligada às técnicas, aos testes, enfim, essa visão, né, de ranqueamento, de seleção. E aí, claro, faço uma provocação com vocês aqui, quem é professor da rede, a gente tem os jogos escolares aqui do DF. E do meu ponto de vista, muitas vezes os jogos escolares não conseguem se descolar, né, desse último parágrafo aqui. Eles reproduzem o esporte, né, eles copiam o esporte de rendimento, né, os esportes olímpicos, os esportes de alto rendimento, de performance, de espetáculo, que seja. A gente ainda não conseguiu compreender o esporte, como diria, né, como diz o Brás, é o esporte da escola, é diferente do esporte na escola. E aqui também daria, eu acho que uma noite inteira para a gente conversar e dialogar sobre os jogos escolares, que do meu ponto de vista deveriam assumir um caráter de festival, onde nós deveríamos trazer, né, a diversidade para dentro desses jogos. É impossível, daqui a pouco nós vamos estar criando jogos escolares paralímpicos. É uma loucura, né? O espaço da exclusão dentro da escola. Então, os jogos escolares são jogos excludentes, reproduzem essa lógica toda de exclusão. E é escola. Então, para mim, é difícil me imaginar, né? Olha a força que tem. Pode passar, por favor. Acho que no próximo eu faço uma pequena... Depois eu faço uma pequena alusão. E aí, só para dialogar com vocês, que quem está em casa também, o ingresso mais recente agora de novas modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos, eu fico imaginando o break sendo avaliado, né, na perspectiva de uma modalidade esportiva olímpica, o break. Gente, quem conhece minimamente essa manifestação, né, da cultura corporal, realmente eu fico pensando onde vamos parar. E aí, em contrapartida, eu faço uma outra provocação. O futsal até hoje não se tornou esporte olímpico. Por quê? Né? Por que o futsal? O futsal não caiu nas graças, né, do Comitê Olímpico Internacional, ou caiu na desgraça do comitê, né? E aí, essa pergunta, para mim, sempre me ocorre. Bom, trazendo aqui um pouquinho mais sobre a questão das teorias, né, que o coletivo traz, eu acho que é importante aqui a gente pensar nisso, né? Sempre, né? Uma teoria segue, sim, um projeto histórico de sociedade, né? E a avaliação, dentro dessa perspectiva, também vai caminhar no sentido de reproduzir esse projeto. O que a gente quer, de fato, com a avaliação? Eu sei que teve, recentemente, um colega, né? Eu não tive a oportunidade de estar com o professor Jonatas, mas imagino que tenha feito uma excelente fala sobre competências e habilidades. É isso que a gente tem buscado, em grande medida, né, dentro das reformas curriculares. Seguir um processo de avaliação que busque, né, dentro desse processo, a avaliação de competências e habilidades. Que, no fundo, né, que o pano de fundo é construir comportamentos, né, flexíveis ao mercado. Eu acho que eu posso dizer isso de uma forma muito tranquila, para atender, formar capital humano para o mercado. Eu acho que é isso que a gente precisa refletir, se é isso realmente que a gente quer. Pode seguir, por favor. Bom, e aí eu vou trazer aqui, de forma muito breve, o que o nosso currículo aqui, eu acho que se a gente está falando de avaliação, é impossível a gente não falar do nosso currículo, que é uma referência para a gente e que tem muita importância nesse diálogo. O currículo, ele vai trazer uma perspectiva de avaliação
onde ele entende que o professor e o estudante têm que ser protagonistas nesse processo. Eles têm que estar, né, presentes nesse processo. Não pode ser uma coisa só do professor, não pode ser uma via de mão única. E aí ele traz, para além disso, ele diz, né, que dentro desse processo de avaliação, a gente tem a avaliação da aprendizagem e a avaliação para a aprendizagem. E que a avaliação da aprendizagem é a avaliação que a gente tradicionalmente, comumente, está acostumado a fazer, que se limita, vamos dizer assim, a resposta. Se eu pegar a educação física, acho que como exemplo mais prático, né, se limitaria ao movimento. E aí a gente tiraria desse contexto as dimensões conceituais e atitudinais, né? E a gente mergulharia só na dimensão procedimental. E aí ele vai falar da avaliação para aprendizagem, porque, do meu ponto de vista, tira, né? Limpa, vamos dizer assim, essa ideia de que a avaliação tem fim em si mesma, mas que a gente tem que ter um olhar para além disso, que eu confesso a vocês que é extremamente desafiador, a gente sabe, para a educação física, os processos avaliativos, porque a gente traz, né, e carrega uma visão de avaliação limitada mesmo, né? A visão física, a visão do corpo, a visão daquilo do gesto, do movimento. E quando a gente coloca conteúdos, por exemplo, atitudinais, quando a gente discute com os estudantes a história da educação física, a história da dança, a história do movimento, a sociedade, como construiu o movimento, é muito difícil, é muito desafiador. Ou quando, na perspectiva atitudinal, a gente discute a questão de gênero, por exemplo, com os estudantes numa aula de futebol, quando a gente traz a questão do racismo para dentro do esporte. Essas são questões fundamentais para a educação física dentro da escola e que, do ponto de vista do currículo, deve ser considerado. A gente não pode, né, se perder, vamos dizer assim, dentro de um processo avaliativo que tenha fim em si mesmo. Pode seguir, por favor. Então, nesse sentido, o coletivo ele traz algo bastante diferente, vamos dizer assim, nesse processo de avaliação, onde ele coloca tanto o estudante quanto o professor. Ele coloca de maneira que tanto estudante e professor devem dialogar, devem ter responsabilidades, né, nesse processo avaliativo. Bom, aqui é um desafio muito grande, porque a gente entende a avaliação e eu acho que essa provocação que o coletivo traz é um desafio para nós, professores, e eu me sinto assim provocado, porque ele diz que nesse processo a gente não só ensina, talvez fazendo alusão ao que o Paulo Freire diz, né? Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então, o professor nesse processo, ele também aprende com o estudante. E aí, aqui para fechar, essa posição que o coletivo marca. Essa posição que o coletivo marca. E que a cultura corporal, ela representa, assim, um patrimônio cultural. E aí, gente, importante dizer a vocês, eu sempre gosto de fazer essa fala nas oficinas, aí rodando o DF, a educação física não é proprietária do corpo, a educação física não é proprietária da cultura corporal. A cultura corporal é um patrimônio da humanidade. Todos devem ter acesso, todos os professores, né? Os professores de pedagogia, os professores de letras, essa conjunção teoria-prática é algo inerente a essa sociedade que a gente vive, para poder diminuir o valor do trabalho, né? O trabalho braçal é tratado como um trabalho de segunda categoria. Essa dicotomia foi fundada nesse modo de vida que nós temos, e isso vai aparecer nas reproduções que a gente faz dentro da escola. Então, o trabalho do professor de educação física dentro da escola, muitas vezes é colocado, sim, como aquele trabalho, né? Professor falta, vamos juntar todo mundo para a educação física. Né? Se você quer castigar um estudante, você tira as aulas de educação física desse estudante. Então, essa é uma perspectiva que a gente precisa superar, porque a educação física tem um papel político de resistência dentro da escola, de trazer isso, essa condição de classe. E aí, gente, é importante, porque o coletivo assume isso, claramente nesse trabalho. A educação física deve estar a serviço da classe trabalhadora. Não tem outro lugar para ela dentro da escola, né? Da escola pública, da escola privada que seja, né? Não tem outro papel que ela deva assumir. E aí, aqui eu faço uma reflexão com vocês, porque eu, José, enquanto professor, assim como vocês, a gente vai passando por várias escolas,
e a gente percebe que há, sim, uma cultura, né? Uma resistência à cultura que é produzida principalmente na periferia. Né? Posso falar do rap, posso falar do funk, né? E de outras tantas manifestações em que a gente precisa dialogar. É só abrindo esse caminho, né, do ponto de vista do próprio coletivo e o que o currículo traz, que a gente vai compreender e vai poder modificar essa realidade, mesmo que seja para a gente ressignificar aquilo que vem da indústria cultural, como o funk, por exemplo, mas que é importante que a gente não negue essas manifestações. Pode passar, por favor. Bom, e aí o coletivo deixa muito claro, né? Isso, a educação física, eu acho que talvez fique evidente, mas eu acho que todas as disciplinas na escola fica muito evidente em que a gente trabalha na aprendizagem, a perspectiva da aprendizagem é sempre do erro e do acerto. A gente não consegue fugir a essa visão binária mesmo de avaliação. É importante aqui, né, que essa influência, né, que o professor marca muito. Tem esse termo, eu confesso a vocês que eu sempre achei que ele tinha um peso muito grande no processo de avaliação, mas eu nunca me peguei elaborando isso. E aí, outro dia que eu estava lendo a obra, enfim, estava revendo algumas coisas, e não só deles, né? Tem uma professora, essa é professora da Faculdade de Educação, a Benigna Vilas Boas, e ela tem um capítulo só que ela trata no trabalho dela sobre a avaliação informal, e que eu fiquei realmente, como é importante a gente estar sempre nesse processo de aprendizagem. Um pouco parecido com aquilo que a gente chama de currículo oculto, você já, né, com certeza já ouviram falar, que são aquelas manifestações que dentro da educação física são muito fortes, aonde você não precisa necessariamente expor isso claramente, né? São falas, né? São gestos, são olhares, e isso, para quem é professor de educação física, sabe do que eu estou falando. Aquilo que você diz para o estudante, aquilo que você deixa de dizer, ou quando você faz a exclusão de um determinado estudante porque você acha que ele não tem determinada habilidade para um determinado jogo, um determinado esporte, o que seja. E aí ela coloca na conta da avaliação o que ela chama de avaliação informal, que é muito importante, né, do ponto de vista dessa autora, principalmente, e o próprio coletivo também traz, né, isso tem um efeito, né, que reverbera pela vida toda do estudante. Depois, possivelmente, carrega para o resto da vida essa memória que ele tem das experiências nas aulas de educação física a partir da avaliação informal. Bom, e aí, eu acho que aqui também, né, só para a gente encaminhar mais um pouquinho, né, a avaliação, ela representa a forma como a sociedade pensa a formação humana para fora da escola. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui bem rapidinho, assim, eu estava conversando com um professor outro dia na escola, e ele disse assim para mim: José, esses estudantes acabam... pode deixar nesse slide, por favor. Pode voltar, por favor. Pode passar, isso, está ótimo. Eles acabam aprendendo a lidar com o fracasso, porque os fracassos começam a se acumular. E aí, claro, a gente estava falando da avaliação informal, que dentro desse processo de avaliação informal, que pode ser positivo, mas que também pode ser muito carregado, de exclusão, de rótulos, enfim, ele também quer dizer alguma coisa. Olha o que o coletivo já dizia lá naquele tempo, né? Quando foi pensado, né? Que essa é uma forma, né, de exclusão, essa exposição desse fracasso, e que no futuro você já vai preparando, né, esse estudante, porque outros fracassos vão vir também. E isso é muito sério, né? São as marcas que a gente vai carregar no corpo. Eu vou de novo, pessoal, fazer um parêntese que foge um pouquinho aqui ao script, mas que tem muito a ver do meu ponto de vista. Eu tenho feito diálogo com os professores nas escolas. Gente, quando eu entro nessa questão do corpo com os professores, talvez é o momento mais doído para todo mundo, tanto os professores de educação física como os professores pedagógicos. A gente percebe, assim, as pessoas enrijecidas, endurecidas. E aí a gente começa a conversar sobre a sua história com a escola, unanimemente, gente, unanimemente. A minha experiência na escola com o meu corpo foi muito ruim, foi muito negativa. Eu não tinha espaço, né? Eu não podia me expressar corporalmente. São as marcas que a gente vai carregar.
E isso, pessoal, eu estou dizendo para vocês porque a gente é professor, e isso afeta diretamente o ato pedagógico. Afeta diretamente a minha visão de mundo, a minha visão de corpo. Eu já fiz formações em que os professores começavam a falar, e aí a gente via assim, que causava um mal-estar, assim, falar do seu corpo. Assim, era algo muito estranho, né? Eles não estavam acostumados. E esse é um processo que a gente tem que entender historicamente. Né? Acho que o coletivo traz isso muito bem. E aí eu acho que essa provocação é interessante, né? Quando ele fala de medidas e avaliação. E aí ele diz o seguinte: beleza, historicamente a educação física caminha por esse caminho, né? De medir e de avaliar, nessa perspectiva, né? da aptidão, do movimento, enfim. E aí ele diz o seguinte: vamos pegar isso e vamos levar para a realidade social de cada estudante, que esse trabalho de medição, de avaliação, de aferimento, parta de uma leitura crítica. Não só de uma reprodução de quem é mais flexível, de que tem um condicionamento X ou Y, de que tem a movimentação assim, que deu um salto assim, mas que isso faça uma relação direta com a realidade de cada estudante. Eu entendo que aqui o coletivo traz para a gente, né, que é professor de educação física, uma compreensão diferente daquilo que muitas vezes a gente até aprendeu nos bancos da faculdade, né, de que essas medidas são importantes porque a gente tem um objetivo, vamos dizer assim, um objetivo de melhorar fisicamente, de melhorar a aptidão, de melhorar o condicionamento. E ele diz, bom, mas a gente tem que ir um pouquinho além. Que realidade é essa? O que eu quero de verdade com esse estudante? Bom, gente, aqui já faz parte do processo de avaliação, pelo menos do ponto de vista aqui. Pode passar, por favor. Então, eu acho que aqui eu vou trazendo alguns elementos um pouco mais a partir de tópicos, só para a gente conversar também um pouquinho, o que ainda está presente hoje, na atualidade, na contemporaneidade, dentro das aulas de educação física. Esses significados, né, que são significados sociais que ela assumiu historicamente. E aí eu vou voltar à questão, né, se a educação física está em crise, se ela entrou em crise. Eu acho que uma coisa é fato, é fato, e é um fato histórico importante, que no início dos anos 80, né, final dos anos 70, início dos anos 80, a gente tem uma grande mudança, ou pelo menos um grande questionamento do paradigma da educação física voltado para a aptidão física e para o esporte. Agora, se de fato a educação física entrou em crise, eu confesso a vocês que até eu tenho minhas dúvidas, porque quando a gente olha a história da educação física, as bases, né, o higienismo, o eugenismo, o militarismo, a própria esportivização a partir dos anos 50, né, me dizem que a educação física ela já nasceu conservadora, ela não nasceu, né, numa perspectiva de dialogar com a realidade, ela nasceu para servir aos interesses de uma determinada classe social. Então, a crise da educação física, eu não sei se essa crise é uma crise que vem a partir... Que vem não, né? Que ela vem realmente a partir dos anos 80, mas que hegemonicamente a educação física talvez nunca tenha se visto em crise. Essa é uma provocação que eu faço até a mim mesmo, e eu fico tentando entender, porque eu vejo a prática da educação física na escola ainda está muito atrelada a isso que o coletivo traz, a meritocracia, o discurso individual, né? O sendo seleção, pensando na questão dos jogos escolares e outras questões. E aí, voltando um pouquinho também, fazendo uma referência, né? A própria BNCC, que eu sei que agora está na crista da onda, né? Os estados e municípios, principalmente que não tinham currículo, foram engolidos pela base, engolidos. Gente, eu digo isso porque eu participei de reuniões na época, a gente era expulso das reuniões, o povo nos mandava embora, né? Ficava com raiva com o lado da gente. Mas a gente ia para tumultuar mesmo. A ideia era essa. E aí, o que acontece? Se não me engano, acho que Pernambuco, talvez, né, uma unidade da federação e aqui no Distrito Federal, tinha um currículo muito bem definido, muito bem acessado, colocamos alguma resistência. O restante dos estados da federação, todos praticamente adotaram a base como currículo, não como base. Isso é muito sério, muito sério. Isso não é brincadeira. É você definir, a partir de uma realidade do estado da Bahia, do Rio Grande do Sul, você tem não como base, porque aí se for base, a gente pode questionar, né?
é a base, eu quero construir a minha casa. E aí, meu amigo, a janela quem coloca sou eu, a porta sou eu, como é que vou colocar o telhado? A base é a base. Então, aqui no nosso currículo, a gente fala, sim, de cultura corporal, a gente fala, sim, de resistência, a gente fala do coletivo de autores no currículo, vocês já devem ter visto, o coletivo é uma referência dentro do currículo aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, do meu ponto de vista, aqui há, sim, uma resistência. O novo ensino médio vem, né, olhar para a educação física, né, nessa perspectiva do corpo gestual, do corpo como expressão corporal, né, atrelado ao quê? Pensando no quê? Pensando no mercado, gente. Aqui, claro, né, estou trazendo só um elemento que o novo ensino médio traz, né, desse corpo comunicativo, e aí a educação física seria, vamos dizer assim, a educação física carrega ali, né, com ela essa formação comunicativa, gestual, essa coisa mais voluntarista, né, que eu e acho que vocês temos pavor disso, porque a educação física não é isso, é claro que não é isso, mas para servir, né, ao mercado de trabalho, ao mercado precário, muitas vezes. Bom, aqui como eu tinha colocado a vocês, e claro, divido com vocês, porque eu sou, né, eu sou, eu gosto muito dos esportes, apesar de não ser, nunca ter praticado muitos esportes na minha vida, eu gostava de palitinho e dominó, e jogar carta, brincadeira. Mas eu acho que a entrada desses esportes agora, me digam se eu estou enganado, mas se não tem um interesse grande aqui de lucro do capital, de explorar o mercado, um novo ciclo de acumulação, e dá um monte de coisa aqui, os novos nichos de exploração do capital, né, para gerar mais lucro e acumular mais riqueza, porque para mim, skate, cara, skate é na rua, os moleques brincando, né, correndo nas calçadas. Eu não conheço escalada, conheço pouco. Break, para mim, também, né, é um esporte que é uma manifestação da cultura corporal que vem das periferias e que foi, né, do meu ponto de vista, a gente está perdendo. Daqui a pouco é a capoeira, né? Se preparem. Bom, e aí é claro que isso afeta a escola e é claro que isso afeta a forma como a gente vê a avaliação. É impossível a gente não falar de avaliação quando a gente pensa que o esporte de alto rendimento vai entrar, né, no terreno da escola, da educação física escolar, e vai sim trazer uma forma de um espelho, né? Como se a gente procurasse ali um reflexo. Não, estou fazendo certinho, estou avaliando, estou preparando, né? Estou seguindo a risca. Gente, a despeito da realidade das escolas públicas, que a gente sabe, muitas têm muitas dificuldades, muitas carências, muitas faltas, mas o que a gente está discutindo aqui são os processos que formam, né, a prática pedagógica, o que está por trás, muitas vezes, da prática pedagógica do professor de educação física. E aí o pano de fundo continua sendo, né, competências. Esse termo é quase um mantra, né, que está na moda agora, competência, os estudantes como empreendedores, né, e essa cultura coach, enfim, tudo isso, né, essa coisa que o mercado vai empurrando e vai procurando espaços para poder reproduzir, né? E a escola é a bola da vez, né? A educação é a bola da vez, já há muito tempo, né? Enfim, desde a LDB de 94, são reformas que vêm mostrar a presença da força, né? O movimento de todos pela educação, né? Tem um amigo que diz que é todos contra a educação, né? Porque só tem empresário, donos de banco e mega empresa, enfim, bom, também daria uma outra conversa. Pode passar, por favor. Estou até caminhando, gente. Bom, essa aqui tá um pouco ruim. Eu acho que aqui é importante, gente, a gente trazer o que o coletivo traz. E aí eu vou trazer uns outros elementos que também dialogam com a questão do currículo, e eu acho que são importantes, porque, na verdade, o corpo, né, dentro desse processo, ele perde a sua historicidade. E eu acredito que o coletivo ele traz essa provocação, e eu acho que isso eu confesso que eu não tinha visto ainda uma perspectiva em que ela foge aquilo que a gente está acostumado a pensar em avaliação, né? Pensa na avaliação, na sociabilização para além da escola. Então, esse corpo que está na escola, essa corporalidade que está na escola, ela traz toda uma riqueza que não
não podem, muitas vezes, ser quantificadas, né? E aí fica esse dilema, o que avaliar, para que avaliar e como avaliar. Eu acho que a pista que o coletivo dá dentro do processo de avaliação é que a gente olhe sempre esse contexto. Eu lembro que eu tinha um colega numa escola, eu trabalhava na EJA, e ele dizia assim, estudante que não vier de tênis não vai fazer aula de educação física. Aí eu falava, então você vai dar aula, você vai ficar sozinho, você não vai dar aula para ninguém. Né? E aí passou um tempo, depois ele mudou lá e tal, enfim. Né? E aí eu acho que, pegando um gancho com isso, que realidade é essa, gente? De verdade. Se a gente não se propor, né? Não tiver essa coragem, né, de olhar, de se expor, de se permitir perceber que a gente está num processo de socialização, né, essa história que o estudante traz, né, carregada, né, da sua vida para dentro da escola, e que sujeito histórico é esse? Bom, e aqui fazendo só uma referência que também é muito forte dentro do próprio currículo, né, do nosso currículo, e é um diálogo que o coletivo de autores faz, né, com a psicologia histórico-cultural. E eu acho que é importante fazer um parêntese, né? Dentro da nossa área de educação física, a infância, muitas vezes, é categorizada como fase. E outro dia eu estava retomando umas leituras, e aí, dentro desse trabalho, se diz que a infância é uma categoria social. Olha só que legal, que bacana, como isso é importante para mim. Porque aí a gente sai daquela visão, né, da pista, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, essa é a cara dessa educação física, né, que a gente tem tão forte. Eu gosto de dizer que você já deve ter visto nas escolas, a febre agora são os circuitos, né, circuitos, agora não, né, mas circuitos psicomotores, e que muitas vezes esses circuitos eles desconsideram, né, quem é esse sujeito histórico, o que essa criança de fato ela traz para a escola. Você cria um circuito, né, uma coisa fechada, tem que subir, passar por uma corda, passar por dentro do borbolete, mas quando você entende que a proposta do currículo é sempre favorecer, sempre fortalecer essas experiências pedagógicas, e que a psicologia histórico-cultural diz que o desenvolvimento tem como ponto de partida a fantasia, a imaginação, você percebe que há um empobrecimento, muitas vezes, das práticas pedagógicas dentro da escola. Eu faço esse diálogo sempre nas escolas, nas formações, e é muito legal, porque, claro, de uma forma muito generosa, de uma forma muito respeitosa, porque muitas vezes a gente faz uma reprodução de atividades dentro da disciplina de educação física e a gente não sabe nem por que está fazendo isso. Ah, mas eu estou trabalhando com equilíbrio, eu estou trabalhando com coordenação motora. Se a gente fizer isso brincando com as crianças, tudo isso acontece, gente. A lateralidade, o equilíbrio, a percepção espaço-tempo, a percepção óculo-manual, o que seja, eu nem lembro dessas coisas, dessas tranqueiras, mas o importante é a gente entender que essa criança é um todo. A criança precisa brincar na escola. Pode passar, por favor. Bom, gente, olha só, já estou encaminhando aqui, eu trouxe umas anotações, tá tranquilo. E aí, mas como eu queria fazer esse bate-bola, eu acho que, até para não ficar aqui eu também, confesso assim que eu também acho que fica um pouco cansativo para vocês. Né? Mas aqui só para a gente fechar, para a gente encaminhar ou para a gente abrir, vamos dizer assim, né? Como eu já tinha colocado, né? A avaliação é mais que uma avaliação, é uma forma de interpretar o mundo, então a gente precisa superar essa visão de que a avaliação ela só tem um efeito imediato, né? Ela não tem só aquele efeito imediato. A avaliação tem uma repercussão muito grande sobre a vida dessas crianças, desses estudantes, que vai para muito além da avaliação propriamente dita. E aí, claro, né, o corpo não é só um corpo na escola, ele traz toda essa carga de experiências. A avaliação sempre na perspectiva da formação humana. O que eu quero com essa formação? É a meritocracia, é estabelecer quem é melhor. O que a gente busca de fato com isso? Eu acho que o professor que está no cotidiano da escola, gente, eu vou tentar falar também como professor. É claro que isso não é simples, é claro que isso não é uma ilusão a gente achar que a avaliação, a formação humana, o que é isso, né? O que é isso de fato, José? Quem é professor que está ali no cotidiano,
que dialoga com o seu estudante, que está disposto, está disponível, entende o que eu estou querendo dizer. Quando a gente pensa na questão afetiva, quando a gente pensa na construção do trabalho coletivo, eu até anotei aqui, fiz umas colinhas aqui, tem umas coisas que eu vou esquecendo, mas que eu queria trazer para vocês que eu acho que são importantes. Quando a gente entende a avaliação para além, né, dessa formação imediata, daquilo que muitas vezes a avaliação externa nos cobra, a avaliação institucional também nos cobra do professor e nós cobramos do estudante. Então, nesse sentido, o que o coletivo de autores, né, o que essa perspectiva crítico-superadora traz, ela fala que a avaliação também tem que ser um processo de solidariedade, que não pode ser quantificado, que tem que ter um respeito, né? O coletivo usa esse termo, tem que ter um respeito à história desse estudante. Eu já trabalhei alguns anos com a EJA e vejo isso muito claro, a gente precisa respeitar a história desses estudantes trabalhadores. O processo de avaliação ele tem que envolver um processo de cooperação, não é algo solitário do professor, tem que haver conflito no processo de avaliação, conflito mesmo, né? De discussão, de debate, e só a partir disso, né, o coletivo diz que há um crescimento coletivo. É claro que isso não é um processo fácil, é claro que esse é um processo que requer muito amadurecimento, né, do professor e da professora, mas que, do meu ponto de vista, é uma sinalização para que a gente saia dessa visão meramente procedimental, né, que é só o movimento, só a avaliação do movimento. E eu acho que é isso, né? A avaliação dessa prática corporal desse sujeito, né, que está no mundo. Eu queria abrir um pouquinho, né, para vocês, para quem está aqui também, para a gente conversar, até para eu pegar um cafezinho e a gente continuar a conversa, tá bom, gente? Para mim, assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Pô, acho que agora que encerrou, acho que não pode passar, por favor. Então, eu sei que... Obrigado. Então, foram as referências que eu usei para essa conversa com vocês. Acho que o trabalho da Benília é um trabalho, para quem está estudando avaliação, muito importante, porque ela traz essa perspectiva da avaliação formativa e questiona a questão da avaliação somativa, claro, né, clássico, na Escola de Democracia. O Vygotsky está sempre presente, né, dentro da própria... do que guia, né, o currículo, tanto o Vygotsky quanto o Saviani, no nosso currículo, o próprio coletivo também, e o Freitas. O Freitas também traz uma reflexão bem interessante sobre, ele questiona principalmente a questão da avaliação, das avaliações externas, enfim, das avaliações institucionais, que eu acho que contribui bastante também para a gente entender que não é fácil, né, compreender os processos de avaliação. Eu acho que era isso. Obrigado, gente. Obrigado. Enquanto o Zé toma a aguinha dele aqui, merecida, cheguei a tomar durante, tomou muito mais um pouquinho. É importante a gente dizer algumas coisas, né? A primeira é que guarda coerência com tudo aquilo que está falando. Zé, você está vendo tudo para mim aqui hoje? Você está vendo tudo para mim aqui hoje? Pode falar a verdade. A coerência, seria na brincadeira, é isso. Todos os colegas e colegas que organizaram, participam aqui desse movimento, participam voluntariamente. Tá? Porque há uma consciência de classe, pelo menos a gente luta para que isso aconteça, né? E esse evento é fruto disso. Outro aviso é que quarta-feira, dia 7 de setembro, em virtude do feriado, não haverá debate. Então, a data será segunda-feira, dia 12. Ok? Nós temos aqui uma lista de perguntas. Tá? Eu queria convidar para fazer a pergunta. Vitor, pode ser melhor? É melhor assim ou você prefere que eu fale? Então, tá. Então, a primeira pergunta do colega Vitor, por gentileza. Boa noite. Primeiro de tudo, queria agradecer ao nosso grande companheiro Zé Montanha pela oportunidade de estar hoje. Tá?
desculpa te interromper, você que agora sempre. Os slides do professor Zé Montanha estão disponíveis para quem tiver interesse, tá? Assim como ele também certamente está disponível para conversar, tá? Com os colegas aí. Parabéns, desculpa aí. Imagina. Bom, primeiro agradecer ao companheiro da Montanha, pela disponibilidade, pela ótima fala, orientando o nosso debates. E já conversando sobre avaliação, não é nem uma pergunta, né? Vou compartilhar uma angústia que eu senti esse dia lá na escola que eu atuo, e você comenta como você achar, mas tem a ver com avaliação. Outro dia, a gente conversando com a equipe de educação física, lá da escola, lá no CASEC, nós somos 6 professores de educação física. E aí eu escutei um comentário assim: então, é importante a gente fazer uma avaliação escrita, porque isso ajuda a valorizar a educação física. Né? E eu queria que você comentasse, assim, porque eu vejo vários problemas nessa afirmação. Né? Não que a gente não possa fazer avaliações escritas, né? Assim como não é um problema necessariamente que a gente dê aulas teóricas. Na verdade, você falou muito bem na sua fala que a gente busca, na parte da perspectiva dos treinadores, superar a dicotomia, né, pela teoria e prática, convivente. Mas o que eu vejo um certo complexo de vira-lata, né, tá, implicado nessa fala. Assim, eu vou fazer uma prova escrita para valorizar a educação física. Né? E outra coisa que eu ia comentar é que eu assim que entrei na Secretaria de Educação, comecei a trabalhar na educação como movimento. Na época, se não me engano, você já era gerente lá o coordenador da educação como movimento, né? E uma coisa que eu lembro até hoje, né, foi um instrumento de avaliação que a gente utilizava lá. Né? Inclusive, acho que ainda se utiliza, né, no programa agora, Educação Movimento, que era, na verdade, não era uma receita de bolo, né? A gente adaptava a nossa realidade, mas era muito útil, porque era uma série de questionamentos que nos estimulavam a olhar para dimensões conceituais, procedimentais, atitudinais. Então, me lembro que a primeira parte do questionário era mais ou menos assim: a gente ia complementando de acordo com a realidade de cada escola. Mas, por exemplo, você tem notado a evolução dos movimentos corporais do estudante? Você tem notado a ampliação do repertório motor do estudante? E dependendo da prática como você estava trabalhando naquele período, você podia implementar. Claro, o estudante é capaz de realizar o rolamento para frente, sem a ajuda dos colegas do professor. Né? Aí a segunda parte do questionário já trazia questões atitudinais. Né? O estudante é capaz de respeitar as diferenças de gênero durante as práticas corporais, o estudante se interessa pelas aulas, pelos conteúdos do professor, enfim. Eu ia perguntar essa pergunta mesmo: como é que a gente pode adaptar esse instrumento de avaliação para outras etapas do ensino? A educação movimento a educação infantil e os anos iniciais, né? E se você enxerga possibilidades de a gente fazer adaptações desse instrumento para outras etapas, do ensino médio, dos anos finais, igreja, né? Enfim, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo período de palestra. Isso. Você prefere uma pergunta de cada vez? Nós temos mais 2 perguntas aqui. Então, tá. Bom, pessoal, vou tentar dividir com vocês aqui. Eu gostei muito da primeira reflexão que o Victor fez, e, claro, eu dividir com você porque eu tenho essa mesma compreensão. Pensando nessa questão, gente, da dicotomia que a educação física vive dentro da escola, de como, acho que a palavra que definiria isso, Victor, seria legitimação. Como que a educação física se legitima dentro da escola? Do meu ponto de vista, a educação física, ela se legitima, e aí eu posso colocar até entre aspas essa legitimação, claro, quando ela se liga aos conhecimentos que já estão consolidados, às áreas de conhecimentos que já são consolidadas, que estão consolidadas, ou que são tidas áreas que são respeitadas, né, como português e matemática. Quando a gente se aproxima desse modelo de avaliação dessas disciplinas, isso nos dá Tem um amigo que diz o seguinte, que se a educação física tivesse nascido a partir das manifestações da cultura circense, a gente não ia ter educação física hoje.
porque a sociedade brasileira é tão conservadora, tão autoritária, tão obtusa, né, que teria extinguido, né? E aí eu digo para ele, bom, a gente está vivo, mas pagou o preço, né? A gente teve que, desculpa a expressão, a gente vendeu a alma para o diabo, né? Vitor, eu acho que a educação física busca essa legitimidade quando ela se aproxima dos modos e dos meios de avaliação que são reconhecidos e que são respeitados, vamos dizer assim. A prova de português, a prova de matemática, elas não são questionadas. Não sei se vocês estão sabendo, mas a própria avaliação agora, né, do ensino médio, do ensino médio não, do Enem, né, e do vestibular, vão vir questões de educação física, proposta que se tenha também a avaliação de educação física. Minha preocupação, talvez, dialogue com o que você colocou, Vitor. Que questões que são essas? O que de fato a gente está buscando com isso? A gente está buscando uma legitimidade que nos aproxima das ciências positivistas, das ciências biológicas, é isso? Beleza? Aí a gente está respaldado. Agora a educação física é séria. A educação física pergunta qual é a função do ATP. Né? E se você sabe qual é a função do ATP-CP, beleza, você está qualificado, você tem conhecimentos importantes para a educação física. Bom, eu tenho minhas dúvidas se isso realmente legitima a gente enquanto disciplina, enquanto área de conhecimento, que tem que ser respeitada a partir dessa dicotomia que você colocou, corpo e mente. A gente vive isso muito claramente dentro dos processos educativos, dentro do sistema educacional de uma maneira geral, porque essa é uma marca histórica da nossa sociedade. Trabalho braçal é trabalho de escravo, trabalho intelectual é trabalho das elites. Se a gente fizer uma transposição disso para a realidade que a gente vive da produção de conhecimento, não é diferente. O professor de educação física na escola, né, geralmente acaba sendo associado um pouco ao prático, né, ao que não pensa, ao que só traz atividades práticas, né, é o que entretém as crianças, né, de certa forma. Enquanto a gente não conseguir marcar posição política dentro da escola, tendo posição política pedagógica, tá bom, gente? Eu acho que a gente não consegue avançar, sabe, Vitor? A gente vai continuar copiando essas formas de avaliação que nos respaldam diante dos olhares, né, das outras áreas. Bom, eu estou dizendo isso, mas é claro que eu não concordo em absoluto com essa posição. Eu acho que a cultura corporal, a prática corporal, ela tem um sentido, tem um significado de formação humana, de transformação humana, e que tem bases na ciência, no trabalho que o professor faz quando ele compreende. E é claro que eu não estou falando de ciência de laboratório, né? A gente está falando da ciência na perspectiva da humanidade, na perspectiva das ciências sociais, das ciências humanas. E aí você traz uma pergunta, como adaptar, né, Vitor? A tendência, infelizmente, é que a gente sempre acabe copiando um pouquinho aquilo que, né, a educação infantil prepara para os anos iniciais, os anos iniciais preparam para os anos finais, e os finais para o médio. O grande risco é da gente pensar, né, na avaliação da educação física, a partir disso que você traz, que eu conheço um pouquinho, né, que é do programa Educação com Movimento, que acho que agora é programa, né, onde busca algumas pistas, né, você narrou muito bem, de características, assim vamos dizer, de movimentos, de práticas, em que você tenta fugir aquilo que é só o procedimental. Eu acho que essa é uma boa pista do que a gente pode pensar. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, de verdade. Eu não sei se isso necessariamente precisa caber dentro de um questionário. Entende? Eu acho que sempre um risco, sabe, Vitor? Por mais que a gente seja coberto de boas intenções, quando a gente cria um formulário, a gente parte de algum princípio. A gente tem um farol, tem uma luz que a gente quer seguir, um norte, talvez. E ele pode ser até crítico, ele pode até tentar superar. Agora, eu acho que ele pode ser um sinalizador. Eu acho que é complicado quando ele amarra, quando ele se torna obrigatório. Porque a gente que trabalha com os estudantes, eu volto a repetir minha experiência com a EJA, por exemplo. Eu tenho dificuldade de imaginar um questionário para os estudantes da EJA, que trazem características tão distintas, tão diferentes, e que dentro desse processo de avaliação, onde a teoria crítico-superadora traz, não podem ficar fora, gente, não podem. E aí eu posso colocar a questão afetiva, as relações interpessoais, eu posso colocar as questões do mundo do trabalho, eu posso colocar as questões da história de vida dele.
Aqueles estudantes que a gente fazia práticas, gente, aconteciam distensões de coisas boas. A gente ia fazer um alongamento, uma aula de relaxamento. Os estudantes saíram machucados, porque nunca tinham feito uma atividade física na sua vida. Nunca, não sabia nem o que era. Então, dentro desses processos, eu acho que o que a gente tem que cuidar só é justamente para não amarrar. Por mais que a gente esteja coberto de boas intenções, Vitor, eu acredito nisso. Eu acho que esse instrumento de avaliação da educação do movimento, ele avança. Mas eu acho que hoje a gente precisaria rever, né, sentar e discutir coletivamente. Eu acho que quem tá nos anos iniciais, quem está nos anos finais, precisa participar dessas discussões. Dizer, bom, e aí, o que pode entrar e o que deve entrar, né? O que não entra? Eu acho que o professor da EJA, do ensino médio, né, em grande parte, para mim, José, hoje, a desistência dos estudantes do ensino médio começa lá na educação infantil. Depois passa pelos anos iniciais, depois pelos anos finais, onde a gente vai preparando esse terreno para dizer, bom, você não cabe na queimada, você não cabe no futebol. Ah, mas eu quero caber no break, eu quero caber na capoeira, eu quero caber no skate, eu quero caber em outro lugar, mas não cabe. E aí eu acho que isso, de certa forma, a gente vê esse desânimo dos estudantes do ensino médio, quem já trabalhou com essa etapa sabe do que eu estou falando, como é desafiador. Agora, nós temos duas perguntas que eu acho que você vai responder. Agora, vamos ver o que você vai falar aqui para nós. A primeira vem de Júlio, os colegas Júlio. A pergunta é a seguinte: a professor permite o regimento escolar do Distrito Federal, que estabelece, artigo 310-T, em caso de inobservância das normas contidas nesse regimento, e conforme a gravidade ou reincidência, o estudante estará sujeito à atribuição de ponto negativo no aspecto formativo do cálculo do componente curricular que acarretou a prática do descumprimento, sendo que sua aplicação deve ocorrer nos limites máximos a seguir: advertência oral ou retirada de sala de aula, menos 0,1 ponto. Advertência escrita, menos 0,3 pontos. Suspensão de sala de aula de no máximo 3 dias, menos 0,5 ponto. Observação: esse regimento foi implantado sem um debate qualificado com a comunidade escolar. Isso é o esperado, né? Sem o debate. O que você tem a dizer sobre isso, né? Vai devagar. Julinho me aperta, né? Com essas questões. Bom, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou professor formador hoje da EAP, vou tentar fazer uma analogia difícil aqui. E outro dia a gente teve uma reunião lá, fazendo uma avaliação. Nós tivemos uma mudança muito grande. A gente está vivendo um processo muito sofrido lá dentro da EAP, da Escola de Formação, uma gestão autoritária. E a gente teve, né, processos de assédio, coisas muito sérias, colegas abandonando, adoecendo. E aí, outro dia a gente começou uma reunião e a gente falou assim, não, vamos olhar para frente. Eu falei, desculpa, gente, olhar para frente, caramba. Eu quero olhar para trás mesmo. Eu quero saber, né, no ano passado, quando os meus colegas começaram a ser devolvidos, ser perseguidos, enfim, implacavelmente. O Bernardo está aqui e sabe do que eu estou falando, que a gente tem sofrido lá na EAP. E aí eu abri minha fala dizendo o seguinte: esse é o contexto que a gente está vivendo, né? É o contexto que a gente está vivendo que tem propiciado instrumentos como esse que o André leu, que o professor Júlio trouxe, tem permitido que esses instrumentos sejam criados, né? Que isso aconteça, né? Porque a gente vive um momento fértil, né? Para o autoritarismo, né? Para o mandonismo, para as perseguições, para os assédios. Então, a gente, quando olha um instrumento desses, eu vou fazer uma referência interessante. O Saviani tem um texto dele que ele fala sobre a reforma do ensino médio, e ele diz que a gente está voltando à década de 40. Aí, Bial, do teu tempo aí. A educação da era Vargas, que ele dividia a educação industrial e a educação secundária, né? A educação industrial é a educação dos trabalhadores, né? Para instrumentalizar os trabalhadores.
E a gente está vivendo esse momento agora, né, que é um momento de grande volta desse regimento que não foi discutido, e claro que não foi discutido, é óbvio que não foi discutido. Do meu ponto de vista, ele faz uma revisita ao passado, ele se sente muito à vontade em criar mecanismos de punição para os estudantes e de recompensa, de certa forma, porque a gente vive um momento em que o autoritarismo está aí, está dando as suas caras, está dando as suas cartas, né, de uma forma muito, muito à vontade aqui no Distrito Federal. A gente lembra, agora há pouco tempo, ficou presa na Câmara Distrital a questão da gestão democrática, e, né, se deixar, né, vamos acabar com a gestão democrática, que se a gente permitir, e vários avanços desse conservadorismo. Então, para mim, esse regimento que traz, né, essa coisa, né, de crime e castigo, né, de punição, né, e de recompensa, caminha bem na contramão daquilo que a gente defende, né, da educação, né, da construção coletiva, da construção democrática, e que não saberia dizer de outra forma. Para mim, é o sinônimo do tempo que a gente está vivendo hoje, professor. Para mim, é isso. Maravilha. Professor, antes de uma pergunta aqui dos colegas presentes, nós temos mais uma pergunta do Zoom. Professor Rezende, que seja Marcelo Rezende, em sua opinião, qual o papel e a validade das avaliações em larga escala nas reformas educacionais e o uso de seus resultados para a gestão de sistemas e escolas em favor do capital? Tá boa, Marcelo, hein? Bacana, hein? Obrigado. Gente, eu estava vindo para cá e estava fazendo umas anotações aqui no caminho, e outro dia eu estava olhando ali os documentos, enfim, os textos, os artigos, e tem um pesquisador que diz que hoje a OCDE, né, que é aquela organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico, perdão, gente, eu sempre confundo uma coisa mais da Europa, assim, mas não é. Mas é a galera que manda. Que a OCDE hoje, em grande medida, se tornou o Ministério da Educação dos países de terceiro mundo, das economias periféricas. E quem formula o que formula a OCDE? A OCDE está por trás do quê? Do PISA, né? Que é o Programa de Avaliação dos Estudantes da Educação Básica, né? Em escala mundial. E quais são as bases? Né? As bases estão atreladas a uma visão de educação que vocês conhecem bem, que volta para a formação de competências e habilidades. Então, na esteira dessa premissa, do papel da educação, de formar capital humano, né, no sentido de formar essa mão de obra, né, para o trabalho, independente do que está colocado como trabalho precário, trabalho subalternizado, trabalho de superexploração, eu acho que nesse sentido. Então, eu diria que sim, que os processos de avaliação externa, principalmente do PISA, vêm reforçar essa visão que a educação deve estar a serviço do capital, deve estar a serviço, né, de formar mão de obra. Bom, gente, isso aqui daria também uma semana para a gente ficar conversando, debatendo. Eu acho que isso aqui todo mundo tem essa compreensão de que o papel da educação não pode se limitar. Eu acho que um dos maiores equívocos do ensino médio, da reforma do ensino médio, o que a gente tem visto é essa prematuridade de escolhas que esses jovens têm que fazer. Você imagina um jovem com 15 anos ter que, de certa forma, começar a escolher, a trilhar, né, a imaginar o que ele vai trilhar no seu caminho profissional. O que a gente percebe, né, o que vem se percebendo, na verdade, é que as escolas públicas não têm conseguido dialogar. Mais uma vez, as escolas privadas conseguem fazer esse caminho, conseguem trilhar esse caminho, e as escolas públicas têm muita dificuldade, né, por uma questão óbvia de condições materiais mesmo, questões objetivas. E o processo de avaliação, né, no caso do PISA, que eu acho que talvez o Marcelo esteja se referindo, ela vem cobrar isso dos sistemas educacionais. Os sistemas educacionais vêm trabalhar para atender as avaliações externas nesse sentido, nessa direção. O
que a gente quer, de fato, desses estudantes do ensino médio. E aí eu acredito que caminhe muito nessa separação, né? Os estudantes do ensino médio seguem um caminho público e os estudantes do ensino médio privado talvez sigam outro caminho. Estou sendo aqui, estou sendo bem grosseiro, né? De uma forma muito objetiva, só porque a gente tentar encurtar um pouquinho. Beleza. Agora nós temos uma pergunta aqui do nosso colega. Você quer vir aqui? Seu nome, por favor? Eduardo, por favor. Vou ver se eu consigo formular, porque na verdade, são 3 aspectos, mas para ser respondido. O meu nome é Eduardo, eu me formei, tive o prazer de me formar com o meu amigo Roberto Vial, na UFRJ. E hoje eu entrei definitivamente na lista como médico contratado e temporário. A partir de hoje. Então, é o seguinte, eu estou fora da educação desde 96. Então, eu saí do coletivo de autores, era uma coisa nova. E estou voltando agora. Vou fazer outras coisas e tal. Estou voltando agora para a educação. E aí, pensando na minha prática na escola, eu sempre tive uma preocupação com a avaliação, porque eu nunca compreendi a avaliação da educação física como algo que devesse ser no aspecto físico, nenhum deles, né? Porque você dá uma nota a um aluno que ele faz isso, deixa de fazer tudo, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a avaliação que eu fazia uma avaliação sobre essa questão, porque isso fazia na minha cabeça, né, quando eu acreditava. A avaliação era praticamente atitudinal, soft, não fazia nem conceitual, nem procedimental. E mesmo assim, eu nunca reprovava atitude. Então, o que interessava era saber se o aluno realmente tinha tido algum progresso nas atitudes e se ele era consciente ou não disso. Então, essa era a ideia. E aí você falou da capoeira, eu acho que tem um pouco a ver, porque quando eu fazia capoeira, eu fiz capoeira por quase 30 anos, e teve uma época, até na época da faculdade mesmo, não sei se foi criado naquela época, mas eu ouvi falar pela primeira vez na federação. A federação tinha competição de capoeira, o que descaracteriza completamente a capoeira, porque não dá para você medir a criatividade, o envolvimento, o prazer que a capoeira traz. Também não faz sentido para quem é capoeirista, sobretudo, a gente entende muito bem isso, né? Não tem como. Então, isso tem a ver também com essa avaliação. Como é que você vai avaliar a capoeira, enquanto que a capoeira é sentimento, é envolvimento e tal. E uma coisa que eu queria ouvir, assim, porque eu não entendo muito isso se traduz na prática, é a questão da educação física. Essa tradicional está voltada para o mercado de trabalho. Como que ela, sendo tradicional, ela beneficia esse mercado de trabalho, se é na questão simplesmente da gente não favorecer o aluno na criticidade, ele ser acrítico em todas as situações do mundo, e seria isso que beneficiaria o mercado. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Primeiro, seja bem-vindo. Sempre é ter, bacana, que legal. Seja bem-vindo à rede. O Eduardo traz... Eduardo, você pode me corrigir se eu falar alguma coisa e deixar passar. Eu acho que a questão que você traz, né, quando você fala de avaliação atitudinal, que você via uma centralidade muito grande nisso, eu acredito que isso vem até do próprio processo de formação que a gente viveu, nossa formação inicial,
Eu acredito que essa compreensão, para além do procedimental, para além da questão física, da questão da aptidão, do movimento e tal, né, você tinha uma preocupação que, do meu ponto de vista, por mais que estivesse inserido aí o movimento, porque, claro, né, o nosso conteúdo é a cultura corporal, mas a questão que você traz, de você centralizar, você dá um peso maior na questão atitudinal, porque você queria olhar, né, o que esse estudante trazia para você nessa perspectiva. Pô, gente, eu acho que, eu posso te dizer, Eduardo, que na verdade eu acho que aqui tá tudo inserido aqui. Eu acho que o procedimental está inserido, porque é parte da prática que você faz. Eu acho que, né, vou até dizer que eu acho que você está errado. Eu acho que você fazia tudo, eu acho que você faz tudo. Né? Porque quando você olha esse estudante na perspectiva do que ele traz para você dessas relações interpessoais, você também está trazendo a questão conceitual, porque eu tenho certeza que quando, se você olha o estudante a partir da perspectiva atitudinal, né, de como que esse estudante compreende, né, esse meio, né, essas relações com outros sujeitos, outros colegas, né, que relação é essa, né, que contexto é esse? Bom, gente, para mim, se isso está inserido dentro da cultura corporal, da prática corporal, e se a partir disso você traz uma perspectiva que te preocupa muito, que é, né, de certa forma, esse caráter subjetivo, talvez, da avaliação, em que tem a participação, em que tem essa troca, que é importante, que você não tem um olhar só sobre o movimento. Primeiro, eu te digo que realmente é muito difícil a gente dar nota, é muito difícil quantificar, mas eu quero te dizer que, assim, do meu ponto de vista, José, tá? Eu posso, né, posso não estar certo, mas eu acho que a tua avaliação ela é muito completa. Eu acho que você está no caminho, tá bom? Pelo que você colocou, ela não se limita à atitudinal propriamente dita, né? Só aquilo que você pode colher do estudante, aquilo que vai transformar ele a partir dessas relações, né? Como o próprio nome diz, as atitudes. Mas quando você insere também, né, esses outros elementos, e me pareceu que você tem essa preocupação, eu acho que a tua avaliação também é completa. Eu acho que o conflito, né, gente, é sempre a gente estabelecer esse diálogo com a quantificação. Eu acho que esse é um dilema que a gente tem nesses processos. Pode ficar à vontade, Eduardo. A gente tinha uma Olimpíada lá na escola e, geralmente, o resultado final era muito surpreendente para aqueles alunos boas de bola, boas de tudo, porque, muitas vezes, quem ficava em primeiro lugar na Olimpíada eram alunos muito menos equipados fisicamente, porque entrava muito na avaliação da Olimpíada o companheirismo, o respeito ao outro, a decoração que a gente fazia na escola inteira, todo mundo junto, a decoração da turma, as bandeiras e tal. E, muitas vezes, as turmas mais fraquinhas, os alunos menorzinhos, eram campeões, o que causava um tumulto, que era bem legal. Que bacana, que legal. Que importante essa reflexão que você faz, porque é um desafio para nós, professores de educação física. A gente, quando trabalhava na coordenação da educação física, no finzinho da coordenação, para ter uma mudança, a gente visitava as escolas com um projeto de educação do movimento, principalmente nos anos iniciais, e a gente via muito forte a presença de atividades físicas com crianças da educação infantil e dos anos iniciais. E de uma forma que a gente não compreendia, porque ficava muito nítido. Talvez isso que você colocou, né, a tua preocupação com a atitudinal, a gente via, na verdade, uma preocupação excessiva com o procedimental, que é o que a gente sabe que, enfim, é o que talvez seja o carro-chefe do processo avaliativo dentro da educação física escolar. Mas quando você traz isso, é muito desafiador, porque quando a gente pensa, né, na questão da avaliação atitudinal, a gente não consegue colocar, por exemplo, solidariedade, cooperação, isso que você falou, né? Será que a gente consegue colocar no bojo da avaliação a construção desse espaço pelos estudantes, né? Que seja a decoração, que seja a construção, que seja essa troca entre eles. Então, assim, esse para mim é um trabalho coletivo que deve entrar na avaliação, sabe, Eduardo? Mas, assim, o problema é que a gente
parte de uma premissa de que a avaliação sempre vai me dar algum resultado quantificável, no sentido mesmo, até muitas vezes, da questão matemática, né? De qual é o nível de flexibilidade do meu estudante, quantas flexões, né? Isso, quantos arremessos eu consigo fazer de handball, com o braço fazendo um movimento rotatório. Gente, e a gente não está negando isso. Eu acredito que o importante é a gente entender o que a gente busca com esses processos, né? É isso ou é só isso? Para que a gente consiga visualizar, né, para além disso. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quando uma criança aprende a jogar vôlei na escola, por exemplo, Vitor, que está com os meninos aqui do ensino fundamental dos anos finais, quando um menino aprende o toque na escola, na aula de educação física, isso é parte da aprendizagem social dele ou é parte do processo maturacional natural dele? E aí, o que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Depois a gente pode retomar aqui no finalzinho. Quando o menino aprende o toque no vôlei, uma aula, né? Aula de educação física, pegando talvez aqui o exemplo do que o Eduardo está trazendo, quando a gente pensa esse contexto todo. Ele aprendeu o toque porque maturacionalmente, internamente, isso ia acontecer, ou foram as experiências externas que levaram ele a aprender o toque? Né? Talvez, tradicionalmente, a educação física diga, não, isso é parte do processo maturacional interno, em que ele vai amadurecer e vai aprender a fazer o toque. Mas a gente pode questionar, né? Quem já fez essa experiência com as crianças na escola? Vou contar bem rapidinho, Eduardo, uma experiência minha com os meninos brincando com vôlei. Eles ficavam brincando com a bola de vôlei. E aí você ficava assim, nossa, mas eles não vão aprender. Gente, você percebe que com o passar do tempo, eles começam a acertar o movimento. Claro que com brincadeiras, com atividades, a gente ia fazendo várias atividades, brincando. E aí chega um momento que a gente percebe que o toque começa a sair, o movimento do toque no vôlei. Mas a gente percebe que isso é uma vivência, é uma experiência, não nasceu naturalmente, não apareceu naturalmente. Foram várias experiências que foram se acumulando, e aí, a partir dessas experiências, ele acertou o toque. Qual foi a pergunta? Desculpa. Tá. Beleza, vamos passar para você. Ele respondeu. Não. Bom, e aí o Eduardo tinha perguntado, perdão, Eduardo, acho que eu também já estou um pouco cansado, cabeça cansada. Você perguntou dessa questão da educação física para o mercado de trabalho, né? Da formação do estudante acrítico. Bom, gente, a gente sabe que há algum tempo atrás, aí, pegar aí talvez, né, na década de 40, principalmente, eu acho que a partir do industrialismo no Brasil, a gente sabe que a educação física vem ocupar um espaço, em tese, de formar mão de obra para o trabalho, né, para o trabalho braçal, tem toda essa relação aí, que todo mundo aqui já está careca de saber, já sabe, né? Tem um livro da Carmen Lúcia, né, Educação Física Raízes Europeias, que trata bem disso, é bem interessante o trabalho dela. Mas o que eu acho que há hoje, Vitor, o Carlos, perdão, o que há hoje? Hoje há um refinamento dessa formação. Porque, primeiro, a gente não tem mais a indústria, grosso modo, aquela indústria que nós tínhamos, né, de linha de produção, né, o industrialismo no Brasil, mesmo que tardio aqui no Brasil, mas a gente teve. Mas o que eu entendo hoje, Carlos, quando a gente pega tanto a reforma do ensino médio e a BNCC, elas trazem um refinamento do papel da educação física na escola. E aí, gente, claro que aí é um pulo do gato desses especialistas. É entender, né, a formação do estudante como um estudante maleável, né, a partir, claro, dessa perspectiva do que a educação física traz com a sua linguagem corporal, de que forma que esse estudante vai se encaixar, vai se inserir nesse novo mercado de trabalho, que a gente chama agora de empregabilidade, que são formas, claro, de trabalho precário, precarizado. Então, do meu ponto de vista, hoje, Carlos, Eduardo, existe nesses documentos uma visão de educação física que refina o trabalho do professor no sentido de que não é mais aquela coisa dura, né, da atividade pela atividade. Tanto que você vai ver na própria reforma do ensino médio, né, do que traz da educação física, há uma multiplicidade de funções da educação física, desde o autocuidado até a expressão corporal. Você vai vendo ali todo o perfil de um novo trabalhador, de um novo sujeito para atender essas demandas do mercado de trabalho, né, desse novo mercado, pode ser, mesmo que precário,
mas que aí talvez a gente pense que o papel da educação física vai se modificar nesse sentido. Bom, aqui também seria uma conversa bem longa. Obrigado. Ótimo, Zé. Nós temos mais uma pergunta do nosso colega, professor Lima, por gentileza. Obrigado a todos a oportunidade também de trazer debate à questão da inclusão. Eu tenho uma experiência na área do alto rendimento, onde eu sempre transitei, né? Até presidente de federação eu fui, de basquete em cadeira de rodas, criando a federação, a questão toda do trabalho político dentro da gestão do esporte, no sentido de dar oportunidade à pessoa com deficiência também a acessar esse espaço do alto rendimento. Tive uma experiência, já tenho uma experiência de 5 anos, basicamente, no contrato temporário. Entrei primeiramente por uma escola de ensino médio, onde eu tinha 400 alunos, onde eu tentava, né, buscar esse tipo de visão e avaliação, até porque, como era temporário, a gente não tem um processo de contínuo de trabalho, né, de avaliação e de evolução. E aí depois passei para o ensino especial, que é uma área que tem mais atividade, né? Uma das coisas que eu defendo, e sem buscar dialogar, e quero avançar nisso para frente, é a questão da avaliação das crianças, principalmente quando entram na estimulação precoce, principalmente não em relação ao desempenho, mas muito mais em relação à questão da funcionalidade de cada indivíduo. É muito, quando você fala, quando a gente sabe, né, no universo de 400 alunos da turma que eu trabalhei, mas por mais que tenha a turma de 20 alunos com deficiência, né, você atua, ali tem um universo muito grande de diferença, né, de potencialidades de cada um, funcional, né, quero tratar dessa questão. Fiquei muito grato em ver da sua fala e perceber que não é só para a criança que tem uma deficiência, eu vejo isso como falha no sistema, que ela entra por um processo dentro da Secretaria de Educação, depois ela some e vai aparecer, muitas vezes, talvez, lá na frente, através do esporte, ou normalmente através do esporte, que é a visão que eu tenho, né? E a gente vai procurar e perguntar, essa criança não teve nenhum tipo de desenvolvimento, chega para nós numa escolinha com 16, 17 anos, nunca vivenciou o esporte, como você falou, né? Pessoas que não têm deficiência, que não vivenciam, imagina a oportunidade que a criança tem com deficiência de participar desse processo. Então, a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Essa avaliação, e fiquei satisfeito de ver que o que eu penso em relação à criança com deficiência deveria se pensar em relação ao aluno que não tem deficiência. A gente tem que ter um aluno chegando no 7º, 8º ano, e não é naquele momento que eu vou entender qual que é a bagagem que ele tem, qual que é o conhecimento que ele tem, quais são as funcionalidades. Vou colocar também como a criança que tem deficiência, que não tem deficiência, essa funcionalidade que ela tem para atividade física, fora todas as questões que envolvem a avaliação, que eu também concordo, a questão da socialização, a questão da cooperação, e nesse caso específico da criança com deficiência, quando está na inclusão, você vê que ela promove essa questão da solidariedade e inclusão, quando as crianças participam e buscam para que ela possa participar da atividade. Então, eu penso, né, concluindo, que deveria existir, não só para a criança com deficiência, mas também para o aluno regular, né, digamos assim, uma espécie de acompanhamento dessas avaliações, todos esses componentes de avaliação, para que quando um aluno, como eu peguei, por exemplo, chega numa escola para ser contratado de ensino especial, eu recebo um aluno ali, eu não tenho um histórico daquele aluno, quais são as potencialidades que ele já evoluiu, até onde ele vai evoluir, o que ele pode, como ele tem evoluído, principalmente se uma criança com deficiência severa, pouco se desenvolve, né, pela sua limitação, mas é importante você ter esse histórico e poder dali para frente conseguir, não só naquele momento avaliar, e conseguir oportunizar para que ela possa aumentar suas habilidades de uma forma ampla, principalmente com a sua funcionalidade, não é desempenho. Agora, o desempenho acontece lá na frente. Se essa criança entra numa escola com 2, 3 anos, com paralisia cerebral, ela é avaliada, acompanhada. Quando ela chegar com 12, ela vira um atleta de futebol de 7, por exemplo, que é para paralisia cerebral, é uma consequência de um processo contínuo que foi acompanhando essa criança, que eu vejo que é falho para quem está de fora. Eu não sei se isso existe na Secretaria de Educação, se não, mas eu, como vejo de fora,
as experiências que eu tenho são de pessoas que chegam para a atividade esportiva porque a mãe leva, o pai, o próprio menino vai atrás, e ele não teve um caminho facilitado, né? Não houve esse acompanhamento. Então, nesse sentido, essa avaliação contínua, eu queria que você dissesse se tem um posicionamento em relação à funcionalidade da questão das crianças com deficiência, alunos com deficiência. Obrigado. O Zé está falando para responder. Pessoal, eu até vou fazer um parênteses aqui, até porque a gente está no bate-papo, queria te agradecer, muito obrigado, mas eu até tive uma experiência por algum tempo trabalhando na educação precoce, quando eu entrei na Secretaria de Educação, mas o professor André ele é um especialista nessa área, e digo assim, de uma forma muito companheira, né, muito, acho que o André é muito solidário, e ele tem, assim, até para a gente aprender, e eu quero aprender também, porque discutir inclusão, discutir a diversidade na educação tem sido um desafio imenso, a gente tem tentado sempre trazer, e te agradeço mesmo por trazer essas questões que eu acho que são fundamentais, e eu vou dividir um pouquinho a bola aqui com o André conhece, e a gente vai fazendo esse bate-papo. Talvez, vou falar com mais aqui do meu parceiro aqui, mas, assim, você está alto aqui. Bem, Lincoln, é o seguinte, essa questão da funcionalidade é um trabalho que, assim, tem tensionado muito alguns posicionamentos da academia, né, para falar da pessoa com deficiência. Na minha abertura aqui, eu fiz questão de trazer um posicionamento da educação física dentro de um ponto de vista mais, entre aspas, cultural do que meramente biológico, né? A gente entende que todos esses espaços, se a gente for pensar no mundo esportivo, que é o de você, né, a área onde você desenvolve o seu trabalho, que é de longa data, né? Quantos anos? 20, 30 anos? Quantos anos você já trabalha? Quase 40 anos, né? Então, é muita estrada, né? Você, se não for o primeiro, é um dos primeiros de Brasil, né? Cabe até um trabalho de memória aí com você, com as equipes pelas quais você passou e pelas quais você conhece, como do Malaquias lá, né? Lá em Planaltina, que faz um trabalho maravilhoso. Dentro da escola, existe uma função social da escola, né? Então, a questão da pessoa com deficiência, que a gente debate para ela hoje, é a questão da inclusão. A inclusão é um reparo do Estado em relação a essas pessoas, que historicamente foram excluídas, né? Se a gente olha aqui para fora, não tem uma calçada rebaixada, você trabalha com pessoas com deficiência física, grandes, né? Se a gente olha aqui fora, eu estou olhando aqui, tem um piso podotátil, né? Mas eu tenho certeza que na rua não tem. Isso aqui vai até um pedaço da rua. Então, isso é sinônimo do quê? Isso não se restringe ao simples, obviamente. É a cidade, é o país, é o planeta como um todo. O que nós vemos, às vezes, em termos de acessibilidade, são formatos que o capital mesmo produz. São ilhas de prosperidade. Então, o pessoal fala que Barcelona tem muita acessibilidade. Mas é só por ali. Em outros lugares não tem. Não tem por quê. Porque, historicamente, esse povo sempre existiu. Estou generalizando, porque a deficiência é um grupo que tem muitas diferenças, né? Mas estou tentando aqui para responder, né? Fazendo essa generalização. Se por um lado esse povo sempre existiu, por outro, alguma coisa ou alguma estrutura, né, fez com que a gente guardasse um espaço para eles. E esses espaços são igrejas, lugares de reabilitação, centro de ensino especial, tá? E a escola hoje, a escola inclusive, tenta nadar contra essa corrente. Isso não quer dizer que o ensino especial não preste, não é nada disso, né? Tem experiências maravilhosas, você trabalha com um público que não tem acesso a outras coisas, de ordem previdenciária, acesso à justiça, acesso à saúde. Ou seja, a gente tirar um ensino especial para uma parcela de pessoas que hoje fazem uso desse espaço, eles não têm para onde ir. Tá? Mas isso é uma defesa que eu faço. Mas, por outro, que é um tensionamento, é dizer que esses espaços não incluem ensino especial,
Ele não tem uma linha, apesar de ter um trabalho muito bom, individual de vários colegas, eu trabalhei no ensino especial, e eu defendo esses colegas, então, mas naquilo que se propõe no ensino especial, você não tem uma linha de inclusão. Tá? Isso sistematizadamente falando, tá? Porque é um trabalho feito entre pessoas com deficiência. Né? A inclusão, ela obriga necessariamente a você construir estratégias de ensino a partir da diferença. Daí a sua dificuldade, porque historicamente a escola foi feita para poucos. A gente sabe o que dá, pelo menos a gente pode ter uma ideia do que dá a ausência de políticas públicas, ou elas mal feitas. Você trabalhou com a educação de jovens e adultos. O que é a educação de jovens e adultos hoje, se não uma ausência ou uma política mal feita lá atrás? Então, são muitas e muitas pessoas que estão voltando agora, né, até jovens de 15, 16 anos, que estão indo para a educação de jovens e adultos porque precisam trabalhar. Né? Inclusive, teve até uma manifestação do Ministério Público ali, que deu até TV e tal, em relação a isso, matrícula de jovens de 15, 16 anos para entrar na educação de jovens e adultos. Então, a nossa defesa é uma função social da escola. A inclusão é fazer com que esse menino e essa menina não tenham um prognóstico, que venha um encaminhamento, já se faz isso, faz aquilo. É fazer com que ele tenha acesso ao que foi historicamente acumulado. E o papel do professor, o que é? É construir estratégias. Quando a gente vê, por exemplo, o movimento paralímpico dentro da escola, o movimento paralímpico ele foi criado dentro de um espaço de segregação. É diferente de outras manifestações. Né? A manifestação do surdo, por exemplo, é uma manifestação que ele escolhe um espaço de identidade diferente. Mas o paralímpico não. É um movimento segregado. Isso pode caber no ambiente de disputa de alto rendimento, não vou entrar nesse mérito, mas na escola definitivamente nunca. Porque não se ensina as pessoas a conviverem junto com o mundo. Né? Você que trabalha com atletas cadeirantes, certamente quando eles vão competir, eles devem relatar para você várias coisas. Né? Por exemplo, as pessoas querem dar comida na boca, as pessoas, né, acham que eles são surdos, né? Querem falar algo com eles, querem conduzir a cadeira sem perguntar se eles aceitam ou não, e uma série de coisas. Né? Acham que eles são assexuados, que é uma outra questão que se debate no universo da deficiência também. Né? Então, essa falta de conhecimento não vem de graça, vem pela ausência desse pessoal nos espaços de debate. Então, eles estão na escola hoje. As escolas não têm acessibilidade. As escolas têm uma política muito boa de inclusão, mas eu estou trabalhando hoje com as salas de recurso, né? Estou dando curso para os professores sobre a sala de recurso. A primeira coisa que eu falo para eles é o quê? Posicionamento político. O debate está no orçamento. Tá? Vem dinheiro para a escola. Esse dinheiro é para ser colocado para pessoa com deficiência. Fazer uma rampa, fazer uma barra, fazer um piso podotátil, né? Chamar monitores. E esse é um debate que é tipo um cobertor curto. Você não vai investir naquilo que não te dá retorno. Por isso que as escolas privadas não têm, em sua grande maioria, pessoas com deficiência. Por quê? Nada contra as escolas privadas. Tá? E os professores, nossos colegas que lá trabalham. Mas se é um negócio, não vale a pena. Não vale a pena eu botar um elevador numa escola que está recebendo um cadeirante tetraplégico. Não vale a pena, economicamente falando. Daí o debate da função social que a gente retorna. Né? Acho que esse assunto vai longe, eu coloco à sua disposição também, se você quiser conversar. Isso é muito diálogo mesmo. Né? A gente vai entrar, às vezes, nos nossos costumes, na nossa forma de pensar mesmo, e tentar refletir. É um processo contínuo de reflexão. Né? Eu espero, acho que tem caminhado pelo menos um pouco dessa sua pergunta. Tá? Pessoal, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está em casa aqui com a gente. Segunda-feira é canseira, todo mundo aqui só na quebradeira. E agradecer vocês, agradecer, né, por esse diálogo tão fraterno, como o nosso querido companheiro Roberto Leal sempre fala. A gente está sempre entre pares. Eu me sinto em casa com os colegas, né, enfim, da educação física, em todo lugar que a gente é acolhido, onde a gente vai.
e dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, aqui só entre amigos e amigas, e é um espaço que a gente também divide e aprende muito. Tá bom? Vou passar aqui para o André para encerrar, gente. Uma boa noite para vocês, uma boa semana, tá bom? E muito obrigado pelo convite. Vamos fazer aqui. Antes, né, um último recado. Nosso próximo encontro, segunda-feira, vai ser enviado um e-mail. O professor Lincoln, eu presentei ele, né? Agora, acho que nós temos dois colegas aqui, porque o professor Leal e o Vitor também, eles estão me receber, né? Você tem também. Então, nós temos nossos dois colegas aqui, e a professora, não, a Beatriz, professora, você é casada? Ok. Só vocês ficam com um livro, uma lê o capítulo, lê outro, né? Então, a Beatriz, o meu parceiro aqui da frente, e o professor, tá bom? Um livrinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença.